Ok, estamos gravando hoje, 22 de abril. Nossa disciplina de gestão de pessoas. Quero, nesse primeiro momento, trazer aqui uma postagem mais de reflexão inicial, né? Depois vamos tratar de alguns outros assuntos, e inclusive mais específicos aí do nosso ambiente aula, do nosso espaço, né? Temos o TDE, que se estendeu por 2 semanas por conta do feriado. Então tem o TDE que trata do tema recompensar, que é remunerar, que é as diferentes formas de recompensa que as empresas oferecem aos seus trabalhadores, aos seus funcionários. E, né, esse TDE ele tinha exatamente essa intenção da gente poder conhecer, né, diferentes espaços empresariais e as suas diferentes formas de remunerar os seus trabalhadores. E apareceram coisas bem interessantes. Mais do que isso, temos ainda aberto lá a sala das atividades semipresenciais, e inclusive o Vinícius trouxe, mas infelizmente ele não está aqui conosco ainda, talvez daqui a pouco chegue. Ó, chegou Marcos Vinícius, mas não é o Marcos Vinícius que eu me refiro. Eu acho que é o Vinícius, deixa eu ver aqui, o Vinícius Kapler. Vinícius Kapler fez uma postagem lá que eu até respondi para ele, olha, vamos tratar na sala de aula dessa questão que tu levanta aí e tal. Mas, enfim, deixa eu fazer uma leitura de um texto nesse momento que o pessoal ainda está se juntando a nós, chegando ainda a turma, fazer uma leitura de um texto do Fernando Meligeni. Não sei se alguém conhece o Fernando Meligeni. Fernando Meligeni é um tenista, ex-tenista, hoje ele é comentarista de tênis e tal, mas ele posta no LinkedIn, né, o LinkedIn, não sei se todos vocês têm perfil lá e tal, mas o LinkedIn é uma rede social mais voltada para o network, né, enfim, para tu colocar ali as tuas experiências, tem inúmeras oportunidades de trabalho e tal, então é uma rede que apoia as questões profissionais, né? E ali no LinkedIn, quem é que tem LinkedIn aqui? Todos? Não? Quem é que tem LinkedIn? Ninguém de vocês tem LinkedIn? Marcos tem. Marcos tem. Só? Puxa. Acho que vale a pena vocês... o Gustavo também. Legal. Vale a pena. Acho que é importante terem abrirem o perfil lá do LinkedIn. E a Márcia também, legal. Bom, e aí eu vou ler então aqui. Eu acompanho o Meligeni, né? O Meligeni é como eu disse, um tenista brasileiro, ex-tenista, né? E acho que o Meligeni é um pouquinho antes do Guga. Ele chegou a jogar com o Guga e tal, mas claro que não alcançou, né, tudo que o Guga alcançou na sua carreira. Mas foi um bom tenista, teve lá no top 100, talvez top 50 do mundo e tal. Ele nasceu na Argentina, é o argentino mais brasileiro que tem, né? Ele nasceu na Argentina, mas veio cedo para o Brasil, e se naturalizou, enfim, defendeu o Brasil na Copa Davis várias vezes. Ele é brasileiro. E aí ele escreve no LinkedIn muito sobre ambientes organizacionais, relacionando sempre com a experiência de vida e as coisas que ele viveu no tênis. E acho bem bacana assim, os textos dele. Então, só para ilustrar e para a gente começar o nosso papo aí hoje, deixa eu ler assim rapidinho. Acho que até podia projetar para vocês irem acompanhando a leitura. De repente fica melhor. Apesar de que vai ficar pequeno, não sei se vocês vão conseguir ver. Talvez fique pequeno. Eu vou projetar de qualquer forma. Vou apresentar aqui.
Deu, né? Apareceu ali, né? E aí diz o seguinte, ó. Nessa postagem, ele posta todo dia tem um texto. Ele chama os textos do Fino. Ele assina sempre, ó, textos do Fino, hashtag textos do Fino. Por que Fino? Porque ó, aqui está ele, uma foto antiga, ele e o Google, ó, são contemporâneos. E ele é comentarista hoje da ESPN, que acompanha os torneios de tênis e tal. E esse texto ele fala o seguinte: trabalhe muito, mas não se esqueça de viver. Costumamos reclamar. Estamos cansados, não curtimos a rotina. Digo sempre que damos pouco valor ao nosso trabalho quando estamos nele. Sempre reclamamos. Hoje, longe das quadras há 19 anos, tenho total consciência que deixei tudo durante minha carreira, mas deveria ter aproveitado mais o processo. Sim, o trabalho é duro, sim, temos que trazer resultado. Mas se estamos onde queremos estar e trabalhando com amor, por que não aproveitamos mais? No tênis, no escritório, no consultório, sempre teremos problemas, coisas chatas, pessoas ruins, mas tenho certeza que podemos fazer a vida lá muito melhor. Via os espanhóis no circuito curtindo muito. Eles iam em shows, saíam para jantar e davam muita risada. Jogavam carta, traziam amigos, viajavam com as namoradas. Eu fazia pouco, vivia pouco. Na hora de jogar, treinar, focar, eles estavam 100%. Não viviam da extravagância ou da bobeira. Viviam a vida. Aproveitavam o momento e, mais importante, diziam que sabiam que a carreira passava rápido, que sentiriam falta disso tudo. Pensem comigo. Fui para a Europa toda. Conheço a América do Sul inteira e quase não conheço nada. Será que não poderia ter aproveitado um pouco mais? Será que eu perderia o foco? Acho que não. Principalmente depois dos 25 anos. Já sabemos o que temos que fazer, quanto temos que focar e o preço de cada atitude nossa. Hoje penso em quanto o sucesso está atrelado à submissão por ele. Quanto a vitória precisa do foco 24 horas por dia. Quanto o sucesso vive da plenitude. Termina escrevendo: equilíbrio, inteligência, amor, respeito. Isso sim é a fórmula de tudo. E aí ele fala, então, e eu achei, né, eu li essa semana, ele publicou isso aqui, postou há 3 dias. Aí eu achei, pô, isso aqui é um texto legal para a gente refletir um pouquinho, conversar um pouquinho na sexta-feira, no momento inicial ali, já que a gente troca tanto nessa disciplina sobre essa coisa dos ambientes de trabalho, e até agora há pouco eu falava da postagem do Vinícius, lá na nossa sala das atividades semipresenciais, né, que ele questiona o quanto é possível realmente a gente construir ambientes saudáveis e tal, o quanto é difícil, porque, e a gente já falou sobre isso, né, ambientes saudáveis têm um custo, não é tão simples assim. Toda vez que a gente pensa em oferecer um benefício, toda vez que a gente pensa em criar um programa, né, em oferecer vantagens para os trabalhadores, claro que isso tem um custo. A empresa vai ter que, né, investir, fazer algum tipo de investimento. E essa é a palavra que eu tenho sempre insistido, investimento. Isso é investir no trabalhador, é investir nas pessoas, não é uma despesa. A gente não pode pensar como um custo, como uma despesa, mas sim como um investimento, porque todos esses programas, todas essas coisas que as empresas concebem e que oferecem, é no sentido de cuidar das pessoas, e que elas acabam se constituindo no patrimônio maior das empresas, né? Pessoas satisfeitas, saudáveis, felizes, engajadas, elas dão mais retorno. Né? Mas eu entendi também a colocação, a crítica do Vinícius, e importante, porque isso é muito difícil. Não é simplesmente sair oferecendo benefícios que custam, né? E ter a expectativa de que isso vai, sim, oferecer, trazer retorno, e as pessoas vão produzir muito e vão ser... Não, não é só isso. Claro que não é só isso.
Mas isso são elementos importantes. E voltando para o texto do Meligeni, por favor, abram o microfone e falem sempre que quiserem, tá? Senão eu emendo aqui, mas eu não quero que ficar só num discurso cansativo. Sempre interrompam, sempre levantem a mão aí e complementem ou perguntem sempre que achar importante. E eu, voltando então para a questão do Meligeni, achei legal essa postagem dele, porque ele fala muito assim do quanto é importante a dedicação, o esforço, o foco, a determinação, a repetição, porque o tênis tem muito disso, é muito treino, é muita repetição, muito aprender com os erros, repetir, pensar novamente o que pode melhorar, e tal. Um envolvimento muito grande. E aí daqui a pouco ele traz um texto falando sobre conheci toda a Europa, conheci toda a América do Sul, mas bota entre aspas isso, porque conheci, não conheci nada. Porque eu andava nos circuitos todos de tênis, nos torneios, no mundo todo, e estava lá, focado. E eu via ele dizendo, né, eu via os espanhóis, e os espanhóis, para quem, né, acompanha sabe, tem uma tradição muito grande no tênis, né? Hoje o maior ganhador de grandes slams, que são os grandes torneios de tênis, é o Rafael Nadal. Ele ganhou 21 grandes slams na carreira dele. Depois ele é seguido pelo Federer e pelo Djokovic. São os 3 maiores ganhadores de grandes slams, que são os torneios top dos circuitos de tênis. E o Rafael Nadal, mas os espanhóis têm muita tradição no tênis. Agora mesmo tá aí surgindo como um grande tenista, o Carlos Alcaraz. A semana passada, em Monte Carlo, um outro espanhol jovem também foi à final. Perdeu na final para o Tsitsipas, o grego, mas foi até a final. Um jovem de 20 ou 21 ou 22 anos, 20... agora eu não sei exatamente, mas é no máximo 22 anos, talvez nem tenha 22 anos. Então os espanhóis têm essa tradição. E ele diz, e eu via os espanhóis, mas eles se divertiam, né? Só que quando era a hora do treino, e era um foco absoluto. E a diversão não era uma diversão com extravagâncias, né, com exageros, com excessos. E ele termina o texto, então, dizendo, aproveita o processo, saiba aproveitar o processo, mas da maneira certa, né, sem comprometer o trabalho. E ele diz, essa experiência a gente só vai adquirindo lá adiante, depois dos 25, 26, 27, só que aí daqui a pouco a carreira já está no fim, a carreira de esportistas de ponta, né? A gente sabe que não passa muito mais do que isso, 30 e poucos anos, 35, o cara já está em fim de carreira. Então, talvez aprenda quando já está encerrando o processo. E é uma reflexão, não estou dizendo que ele esteja absolutamente certo, não estou dizendo que, né, também não estou dizendo que ele está errado, trouxe para a gente pensar sobre o quanto nós estamos conseguindo conduzir a nossa vida de uma forma equilibrada, em que nos momentos que precisamos dedicar ao estudo, à aula, à nossa formação, ao nosso desenvolvimento, a gente foca e concentra a nossa energia neste processo. No momento que nós estamos na nossa atividade profissional, nós focamos e concentramos e dedicamos toda a nossa energia para a atividade profissional, mas não deixamos também que estas coisas sejam absolutas, né? O workaholic, aquele cara que vive do trabalho e tal, será que realmente ele vai sentir que isto foi o caminho correto que ele adotou lá atrás, quando ele estiver lá na frente? Será que o workaholic ele não está preenchendo algumas lacunas com este excesso de trabalho, mas que talvez poderia alcançar a plenitude que o Meligeni menciona, se ele, em outras dimensões, também focasse energia e explorasse mais? Para pensar,
né, para pensar. E eu acho que a palavra equilíbrio é uma palavra importante, né, nessa reflexão, nessa provocação que ele traz. O quanto nós conseguimos equilibrar esses diferentes espaços que nos desafiam e que realmente a gente precisa, né, alcançar o êxito, o quanto nós conseguimos nos dedicar profundamente, sem prejuízo de outros espaços, sem deixar de aproveitar os outros espaços. Curta o processo, curta o processo. E essa coisa a gente falou conversando sobre outros temas, mas essas coisas se atravessam, né? A gente já falou sobre isso, do quanto nós precisamos fazer do nosso dia a dia momentos agradáveis. A gente precisa encontrar formas de fazer do nosso dia a dia, do nosso trabalho, coisas que nos dão satisfação, que nos dão prazer, né? Muitas vezes nós nos envolvemos com determinadas atividades, determinado trabalho, porque precisamos, né? Mas enfrentamos aquilo com angústia, com sofrimento, porque não é exatamente o que eu queria. Eu preciso encontrar uma forma de perceber as coisas boas daquilo, de aproveitar o momento, de saber curtir o processo. Eu preciso encontrar isso, porque senão caímos nesta coisa que já falamos várias vezes aqui. Lembra, Andressa, Cacilda, Stephanie, que estão sempre por aqui. Lembrem, Mateus. Nós caímos nesta coisa de passar uma boa parte da nossa vida no sofrimento, na angústia, mas precisamos trabalhar, é preciso, então vamos lá, e assim a gente vai indo. O quanto podemos, né, mudar esse olhar, pensar diferente e curtir o processo. Fernando Meligeni, quem tem LinkedIn, curta Fernando Meligeni e siga, ele tem textos bem interessantes. Ele tem no Insta também, ele tem um Insta lá que ele posta também esses textos, eu acho. Mas eu sigo ele lá no LinkedIn. Legal? Muito bem. Deixa eu ver uma outra coisa que eu tinha... Ah, sim, eu ia fazer um comentário, deixa eu parar de apresentar aqui. Deixa eu parar de apresentar. Voltando. Pô, a turma hoje tá fraca, né? O pessoal, eu acho que imaginou, não, hoje não tem aula. Hoje é só a prova, não tem aula. E não vieram. Mas para quem veio, fiquem tranquilos, nós vamos falar um pouquinho sobre o objetivo. E um outro tema que eu anotei aqui para a gente conversar durante a semana, até vou deixar isso aqui no ar assim para vocês, ó. Durante a semana, estão lendo, estão ouvindo. Hoje eu ainda vi um videozinho muito legal, mas aí também, daí talvez já exceda no tempo, mas vi um vídeo assim, bem humorado e tal, de um processo de seleção, mas outra hora, se der tempo, aí eu apresento. Mas o que eu queria dizer, sempre que vocês tiverem aí alguma leitura, algum texto, alguma postagem, alguma coisa que, pô, isso aqui tem a ver com o que a gente fala nas sextas-feiras, lá, sobre ambiente organizacional, sobre clima organizacional, sobre, né, liderança, sobre relacionamento interpessoal, sobre comprometimento, estas coisas todas, tragam porque é interessante. Ontem participei de um painel, a painelista é a Melina Bertier Bandeira Pancos. E ela é uma profissional da área de gestão de pessoas e tal, tem formação na área de recursos humanos e de psicologia também e tal. E ela falou sobre os reflexos da pandemia no dia a dia das pessoas e nos ambientes profissionais, né? Porque
isto uma coisa que realmente mexeu muito com todos nós, e que estamos superando, e que não dá para parar. A gente não parou nem na pandemia, né? Descobrimos outras formas de seguir, de tocar e tal, inclusive nas nossas aulas, né? Já falamos sobre isso, né? Já falamos essa disciplina aqui nesse formato de encontros semanais, online e tal, a ideia surge por conta da pandemia e acaba se consolidando como um formato de oferta de ensino. Então, muita coisa, né? É fruto dessa adaptação, mas ela falava ontem sobre a síndrome de burnout. Eu acho que em alguma aula alguém já comentou sobre a síndrome de burnout, que é o estado que as pessoas atingem a partir de um ambiente de elevada pressão, de elevada cobrança, de elevado estresse. Né? E muitos trabalhadores passaram por isso. Ela trouxe dados estatísticos que eu não tenho agora, assim, precisamente. Mas, por exemplo, aumentou, não lembro em que percentual, mas bastante, né? Em toda a população, o nível de ansiedade e de depressão. Isso foi comprovado. O Instituto Albert Einstein, que realizou uma pesquisa, uma ampla pesquisa, identificou um aumento significativo, de maneira geral, de ansiedade, de casos de ansiedade e de depressão nesse período. E é verdade. E seguramente nós enfrentamos períodos, pelo menos, de tensão, de ansiedade. Seguramente conhecemos algumas pessoas que manifestaram isso. Seguramente conhecemos pessoas que estiveram com um estado de depressão ou próximo disso. Talvez nós tenhamos. Talvez, inclusive, tenhamos enfrentado e experimentado isso. Talvez na nossa família tenhamos tido casos, porque foi realmente uma coisa assim que eu, particularmente, né, sim, convivi com estes problemas, tanto dentro da família como com pessoas próximas, conhecidas. E Marcos, a mudança drástica, mas eu acho que mais do que isso, Marcos, eu acho que a coisa assim, ó, esse estado de angústia coletiva, eu não sei se vocês têm claro, assim, porque a vida é uma corrida e todo dia, às vezes a gente começa a perder alguns fatos e esquecer rapidamente, porque não dá tempo da gente ficar, né, pensando muito nestas coisas que já ficaram para trás e talvez nem seja muito agradável a gente ficar pensando nessas coisas e vamos tocar a vida e vamos lá. E a gente vai deixando. Mas o estado de ansiedade, de angústia coletiva que vivemos, a coisa da perda, né? Eu estava falando no início aqui, eu não lembro se foi com a Andressa, com a Cacilda, com os primeiros que chegaram aqui, que eu estou com Covid, eu estou em casa, né? Estou isolado, estou com Covid, mas agora, com as 3 doses da vacina e tal, estou enfrentando bem, né? Quer dizer, tive alguns sintomas, nada que tenha, né, se apresentado de forma grave. Mas a gente sabe o que aconteceu há 1 e 2 anos atrás. Nós tivemos perdas, eu tive perdas, eu perdi familiar, eu perdi amigo, eu perdi muita gente. Muita gente mesmo, é uma coisa maluca pensar nisso. Eu perdi colega, professor da UBRA, perdi familiar, como eu disse, enfim, né? E todos nós tivemos perdas de pessoas próximas. Isto por si só, isso por si só já é uma coisa que abala todos nós. O medo coletivo, a angústia coletiva, né? Estas coisas mexeram muito com todos nós. E a necessidade de se adaptar a uma nova realidade, como disse o Marcos e tal. Então, estas coisas foram realmente muito desafiadoras. E mexeram com todos nós. Então, as empresas, elas precisam, e a reflexão do painel era sobre mercado de trabalho, era sobre gestão de pessoas,
o que a palestrante estava provocando as empresas precisam considerar isto. As pessoas estão ainda, talvez, com algumas cicatrizes, com alguns medos, com algumas angústias. E as empresas precisam considerar isto, que estamos saindo de um período longo e de intensa... que vivemos uma angústia intensamente. Medos. Precisa ser considerado isso. Né? Então, programas, e aí ela fala, né, dos programas que são importantes das empresas em termos de atendimento psicológico, emocional e tal, para fazer com que as pessoas retomem, né, esse equilíbrio. E, por outro lado, tem empresas que, por conta da crise que veio junto, né, a crise econômica, por outro lado, tem empresas que cada vez cobram mais dos funcionários. Precisamos sair dessa crise, precisamos aumentar faturamento, precisamos vender mais. Olha aí, passamos 2 anos perdendo e tal, e vamos lá e colocam mais pressão em cima daqueles que já estão, talvez, né, um tanto quanto abalados, todos nós estamos. Então, vejam o quanto as empresas precisam, sim, ter consciência do momento, ter consciência das circunstâncias, e pensar nas pessoas efetivamente, e não só nos cartazes ou né, na missão e visão e valores que colocam lá, que valorizam o ser humano, que se preocupam e tal, mas no dia a dia é só cobrança, é só pressão, é cumprimento de metas, é isso, é aquilo, e as pessoas já num estado, né, tenso, que estão fazendo muita força para retomar o equilíbrio e tal. Quer dizer, onde é que nós vamos parar com isso? Foi importante esse painel, e por isso eu quis comentar um pouquinho com vocês, porque é um alerta, assim, olha, cuidado, né? O mundo não voltou absolutamente como era antes, é possível que não volte, e o estado das pessoas não é um estado ainda de perfeito equilíbrio. Existe ainda, né, reflexos, resquícios, mais ou menos fortes nas pessoas por conta de tudo que aconteceu. E as empresas precisam estar atentas a isso. E cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas. Eu acho que foi a Márcia que levantou a mão, e eu no meu discurso aqui, sem dar chance para as pessoas. Boa Fala, noite, Márcia. professor. Tudo bom? Não, aqui, como todo mundo ficou sabendo, né, que Manaus teve aquela crise que foi horrível. E a Seríssimo. gente, no meu setor, que é onde eu trabalho, no começo do mês passado, todo mundo testou positivo, menos eu e uma amiga minha. E a gente viu o pavor das pessoas ficando, tendo um medo, né, de voltar tudo de novo e tudo mais. Mas graças a Deus tá tudo normal de novo. Claro, claro, porque tem um trauma, né? Tem uma lembrança recente, né, Márcia? E assim, ó, vocês viram, Xangai está com um lockdown maior do que aquele primeiro que teve lá na China quando estourou a pandemia em 2000, no final de 2019 e início de 2020, lembram? Eu não sei se vocês têm visto imagens, né, de Xangai, eles estão com um lockdown absurdo, um controle absurdo. Bom, a gente está torcendo para que, né, isso não retorne e tal, mas a gente não venceu ainda, infelizmente não vencemos. Não vencemos, estamos vacinados, mas a gente está aí, tomamos a terceira, talvez tenhamos que tomar a quarta em seguida. É algo que não é uma vacina assim que te garante, né, a imunidade para o resto da vida, mas não, tem um tempo, assim como a vacina da gripe, todo ano a gente tem que tomar e tal, esta também, então vão ter que tomar a quarta dose, quinta dose, vão ter que ter alguns cuidados. Algumas coisas não voltaram e talvez demorem a voltar a ser como era. Nós estamos aí, Professor, sem é igual a máscara e tal. questão Fala, Márcio. Igual a questão da máscara, isso mesmo que eu ia tocar. Na questão da máscara. Aqui, a gente já pode andar assim, nos lugares abertos sem máscara, né? Isso. Só que eu ainda tenho um medo, um receio e eu uso. Eu fico assim, não vai ainda.
Porque Márcia, tem esse sabe que medo, isso. e não é um medo, sim, é um medo, é uma prudência, é um cuidado. Como a gente falou no início da noite aqui, que eu disse que eu tô, né, que eu positivei na outra semana, e bom, eu não vou sair mesmo que eu já esteja bem. Eu só saí ontem para ir de novo na farmácia fazer o teste para ver se eu já tinha. E não deu. Estou positivado ainda, voltei para casa e estou aqui fechado, né? Estou aqui dentro dos meus limites, não tenho nem proximidade né, com os meus familiares, porque isso, acima de tudo, é o respeito. Já que eu estou bem, bom, então eu preciso respeitar o próximo. Mas a coisa da máscara, né? A gente está vendo aí os estádios de futebol lotados, né? Voltou à normalidade. E que bom que a gente está voltando. Mas que tem um receio, tem. E a gente não sabe que consequência. Agora no Rio está o carnaval, né? Não sei se tem alguém do Rio aqui, mas carnaval, né? Esse final de semana é carnaval. Mas mais do que o carnaval, esse final de semana, se vocês viram os jogos que teve de futebol, os jogos de futebol estão com os estádios lotados. O Maracanã estava com 70 mil pessoas ontem. Ontem não. Eu Essa semana. praticamente fui. Essa semana. Tu foste também, Gustavo? Eu fui no Beira-Rio ver a despedida do D'Alessandro, tinha 36 mil pessoas lá. 36 mil maioria pessoas. sem máscara. E a maioria sem máscara, né? A final do Gauchão, eu acho que tinha talvez até mais do que 35, enfim, mas tinha por aí 40 mil pessoas, né? E imagina, bom, a grande maioria está vacinada. Mas tem 20%, por incrível que pareça, quase 20%, um pouco menos de 20%, uns 18% da população que não foi vacinada, não tomou a vacina, não acredita na vacina. E ontem, mais uma vez, eu falei com um profissional da saúde. Eu disse, escuta, isso é... Porque a gente tem que ir atrás da informação correta, né? Tem muita fake news, vocês sabem que tem um jogo aí de interesses, né? E aí inventam coisas. E eu falei com o profissional da saúde, até por conta da minha situação e tal, queria conversar um pouco, e perguntei, escuta, estes dados que nos chegam, de que as pessoas que estão sendo internadas e que têm o quadro mais grave, na grande maioria, não em totalidade, mas na grande maioria, pessoas que não tomaram a vacina. Isso é fato mesmo? Ou é porque tem gente que insiste e tal? Não, é fato. Ele me disse, é fato, porque nós temos os relatórios e temos aqui a pessoa, quando baixa com Covid, a gente tem um prontuário, a gente tem o registro, todos nós, se tomamos vacina, está lá. Pelo meu CPF aparece que eu tomei 1, 2, 3 doses. E quem não tomou vacina está tendo consequências muito piores. Essa é a maior prova de que a vacina está nos protegendo, né? E sempre foi dito que a vacina não vai deixar, não vai te deixar absolutamente imune, né? Tu não vai deixar de ter riscos de contrair a Covid, mas tu vai ter o teu organismo vai ter uma capacidade, que é o papel da vacina, vai ter uma capacidade de combater o vírus com muito mais, que foi o meu caso, né? Eu tive sintomas leves. Então, por um lado, a gente, né, eu particularmente fico aliviado, porque sim, a gente precisa acreditar, porque se a gente não acreditar, né, na ciência, na vacina, nós que estamos numa universidade, a universidade que produz o conhecimento, que produz a ciência, que vai atrás da ciência, se nós não acreditamos nisso, bom, aí a gente está no lugar errado. Mas temos ainda muita gente, eu acho ainda um percentual muito alto, 80% já vacinados. Que bom, mas por que não chegamos a 100, né? E não é só uma questão do Brasil, a gente sabe que essa polêmica é mundial, né? Tem países assim que adotaram fortemente a questão da vacina e tem países que têm muita resistência. Então, né, não é só uma questão nossa aqui. Mas, enfim, estresse nosso do dia a dia e isto que interfere, né, a nossa vida pessoal, esses nossos medos, esses nossos riscos, esses nossos enfrentamentos, e que nós carregamos para o ambiente profissional, para dentro das empresas. E as empresas têm que saber disso, que atualmente
existe ainda reflexos muito fortes, latentes, de uma angústia coletiva, destes medos que nós carregamos, sim, carregamos, né? E que as empresas precisam estar preparadas para atuar com um bom programa de gestão de pessoas, um verdadeiro programa de gestão de pessoas, vai olhar para as pessoas e dizer, eu me preocupo contigo e nós queremos que tu esteja bem aqui dentro. Então vamos ver o que é que te traz angústias, quais são os teus medos, nós queremos de alguma forma te ajudar. Isso sim é um programa verdadeiro, né? Que o Vinícius, infelizmente, que não está aqui conosco, depois, quem sabe, ele vai assistir a gravação e tal, provocou lá no ambiente, porque ele disse, olha, que bacana que tem estas empresas, as melhores empresas para trabalhar, lembram do arquivo que a gente viu aqui, com aqueles programas maravilhosos e tal, ele disse, mas isso não é a realidade da grande maioria das empresas. E para um pequeno empresário, e ele cita o exemplo dele, um pequeno empresário é muito difícil a gente adotar esses programas. Isso custa caro, eu não tenho condições de oferecer esses benefícios todos para os meus trabalhadores. E aí, como é que eu fico? Então, isso é uma utopia, ele disse. Isso é uma utopia, essas empresas oferecendo tudo isso e tal. Mas são grandes grupos que têm condições. A grande maioria das empresas não tem condições. E aí eu penso que, e é um debate importante, porque sim, tem um custo muito alto, mas eu penso que as empresas precisam fazer um esforço coletivo, envolver as pessoas nessa discussão para criar de forma nova, inovadora, criativa, buscar formas de tornar esses ambientes agradáveis, né? Não significa que tenha que pagar benefícios, pagar. Talvez não, talvez sejam outras alternativas possíveis para tornar as pessoas bem, felizes, saudáveis. Talvez não seja só uma dependência de pagar, tem que pagar mais benefício, tem que pagar mais salário, tem que pagar. Claro que isso custa. A empresa não tem condições. Mas será que não existem outras formas de fazer esses ambientes se tornarem saudáveis? Andressa. O que nem eu ia falar, professor, eu concordo com o senhor. Eu acho que às vezes também pode estar investido esses custos em outras coisas que não são necessárias, que podia usar para oferecer a maior motivação ou coisa, como tem também estratégias que não precisam desse custo elevado. Aí vai da estratégia de cada gestor. Isso aí. Eu acho que esse é um ponto importante, da estratégia de cada gestor. Tem alguém lá no TDE que colocou, que até se tiver aqui, se manifeste, que falou, olha, um programa de preparação de lideranças, de preparação de gestores, como tu disseste, vai da estratégia de cada gestor, Andrés. Mas é isso, gestores que tenham essa capacidade de desenvolver estratégias adequadas, de não botar investimento ou botar dinheiro em coisas que não representam tanto para os funcionários. E outras coisas que seria importante para eles, ele não, né? Agora, isso vai muito do líder ter a percepção, ter a sensibilidade, ter o diálogo, saber ouvir, saber identificar quais são as necessidades e tal, que a gente tanto tem falado aqui, né? A coisa do saber ouvir, né? De conhecer a sua equipe, de perceber, de dar voz à equipe. Legal, muito bem. E o TDE, então, falava sobre isso, sobre essas formas de recompensa, e achei muito interessante os programas todos que apareceram lá. Acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha ali, tem depoimentos ali muito bacanas, tá? Eu vou encerrar a gravação agora, e nós vamos... Então, deixa eu só ver uma coisa aqui...